Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar um pouco sobre o CSA, que vive uma situação delicadíssima, olhando principalmente para campeonato alagoano. A equipe chega à última rodada sem depender apenas de si para chegar à semifinal, chega à última rodada da primeira fase, tendo que superar o CSE jogando fora de casa, jogando em Palmeira dos Índios. Mas não é isso que eu quero trazer exatamente para o vídeo. Quero trazer um pouco de uma entrevista que o Rafael Tenório deu ao GE durante essa semana. Acredito que muito provavelmente alguns de vocês já viram pelo menos algum trecho, pelo menos alguma frase, mas eu quero trazer um pouco da minha opinião sobre ela e alguns pontos que eu não concordo, outros pontos que acredito que ele, como presidente, poderia ficar calado ou deixar para falar um pouco depois. Mas quero também que você deixe a sua opinião, assim, se você já viu ou se você estiver vendo agora, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, também para você compartilhar esse vídeo em grupos de torcedores, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu canal. Também se inscreve, deixa aqui o sininho de notificações ativado para sempre que tiver um novo conteúdo você está sendo notificado. A matéria ela foi publicada no dia 27/2, muito provavelmente eu vou estar soltando esse vídeo no dia 28, tô gravando aqui, já tá bem no finalzinho do dia 27, mas foi publicada pela redação do GE aqui de Maceió. E ela tem como título aqui: Rafael Tenório admite fracasso do CSA e garante mudanças rigorosas serão tomadas. Essa frase aí tá dentro do esperado, tá dentro aí de o que esperar de um presidente diante de toda a situação. Admitir o fracasso também é um pouco de um mínimo diante de tudo isso que o CSA vive. E aí começa com o presidente do CSA, Rafael Tenório, disse estar incrédulo com o momento que o clube atravessa. Ele chegou a classificar o cenário como fracasso e prometeu atitudes enérgicas. Seguindo, para chegar no ponto que eu quero trazer com maior destaque, não encontramos nada que justifique o que está acontecendo no CSA. E aí, assim, tem muita coisa que justifica o que está acontecendo no CSA. Dentro de campo, né? Olhando só para dentro de campo, dá para a gente perceber algumas coisas que justificam o momento do CSA. Começa na temporada passada, começa com a demissão do Marcelo Cabo. Quer demitir o Marcelo Cabo? Acha que ele não vai servir para a temporada de 2024? Tudo bem, é um planejamento que vai girar para a próxima temporada, é um planejamento em que o CSA quer começar do zero. A parte administrativa mostrou muito bem isso, né? As mudanças na parte de gestão mostraram muito bem isso, que o CSA queria um novo planejamento para a temporada de 2024, e talvez o Marcelo Cabo um nome que chegou para tentar resgatar o CSA em 2023 e tentar colocar o CSA numa briga para o acesso à Série B. Não deu certo. Final de um ciclo, tudo bem. E aí vem a nova gestão, a contratação de jogadores muito a partir do Rogério Corrêa. Rogério Corrêa, que foi o nome que foi escolhido pela direção do CSA, sabia que Rogério Corrêa não tinha um grande currículo. Talvez o Rogério Corrêa sentisse um pouco o peso de o que é treinar o CSA e do que é um CSA, do que é um clube que vem carregando um peso emocional muito grande há um certo tempo, um peso de escolhas erradas há um certo tempo. E aí, já após o segundo jogo do Rogério Corrêa, se rompe um ciclo com um treinador que, de certo modo, teve muita responsabilidade na montagem desse grupo. E aí, os bastidores, eles trouxeram várias versões de um Rogério Corrêa que não tinha o grupo na mão, que um Rogério Corrêa que não tinha tantas certezas assim. Acredito, e foi algo que eu já falei até em outro vídeo aqui, que é normal um técnico, dentro das primeiras semanas de trabalho, dentro dos primeiros jogos oficiais, ele ter algumas dúvidas, ele ter algumas não ter convicções no sentido de qual é o grupo ideal. E aí tem esse final de ciclo com o Rogério Corrêa, e tá aí o grande ponto. Eu acho que nessa frase do Rafael Tenório de não encontramos nada que justifique,
eu já vejo algo que justifica muito o que está acontecendo com o CSA hoje. Que é a falta, e eu falei no outro vídeo também, um pouco de uma falta de uma convicção, falta de acreditar no que você está escolhendo para o ano, falta de você olhar e repensar um pouco o que fez você escolher o Rogério Corrêa para a temporada, e o Rogério Corrêa, falar daqui a pouco sobre ele, que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, mas vou também dar meus pontos aqui sobre essa opinião que eu estou trazendo sobre o Rogério Corrêa. Não é de fato sobre o Rogério Corrêa, mas se foi o treinador, se foi o grande ponto de partida para o projeto, você pelo menos tenta acreditar um pouco mais no trabalho, tenta acreditar um pouco na evolução do grupo. E essa falta de convicção na escolha, isso prejudica muito o CSA nesse início de ano. Não estou dizendo aqui que se tivesse com o Rogério Corrêa a situação seria outra, não. Mas isso mostra um pouco de a falta do acreditar na escolha. E isso, para uma gestão de um clube, isso é algo terrível. Seguindo aqui na entrevista, e aí o Rafael Tenório segue com um fracasso notório, claro isso, e sinceramente, pelo que foi mostrado, não existe perspectiva de reação. Se um torcedor fala, não existe perspectiva de reação, dá para entender. Quem assiste o CSA não vê evolução de jogo, não vê um CSA conseguindo progredir, não vê o CSA conseguindo passar etapas, e assim, talvez aquele jogo contra o Cruzeiro, jogo contra a Dimensão Saúde, mas se sabe que o Cruzeiro é uma equipe rebaixada com uma rodada de antecedência no estadual, se sabe que o Dimensão Saúde é um time composto por garotos. Quando o CSA teve um degrauzinho acima de exigência, o CSA não conseguiu fazer o mínimo. E o CSA contou com sorte. O jogo contra o Muricy, o resultado foi bom pelo que o CSA fez, ou deixou de fazer. O jogo contra o Penedense também dá para dizer que o resultado foi bom. Então, era, olhando uma condição assim de jogo mesmo, talvez o CSA nem tivesse nessa briga ainda pela quarta vaga no Alagoano. Mas assim, se entende um torcedor falar que não existe perspectiva de mudança, perspectiva de reação, pelo que o grupo faz em campo. Mas para quem lembra, 2022, quando o CSA foi rebaixado e quando o Omar Coelho falou que antes da última rodada contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, já estava pensando um pouco em tentar o retorno do CSA para a Série B, já ele não tendo a perspectiva de permanência, muito se falou sobre ele, muito se falou sobre o ex-presidente do CSA, muito se criticou sobre ele. E dessa vez não senti tantas críticas, pelo menos a esse nível, sobre o Rafael Tenório, e vai aí um pouco da minha crítica nesse sentido, né? O presidente, ele não pode, pelo menos dentro da minha opinião, falar que não existe uma perspectiva de reação, e quando ele fala isso, ele está meio que jogando a toalha no campeonato alagoano e dizendo, isso daí eu já não estou acreditando muito. É basicamente isso que ele diz olhando para esse jogo contra o CSE, e é um jogo muito importante. E é importante, não falando no sentido de alagoano, mas falando no sentido de Copa do Brasil principalmente. E aí a gente segue aqui, né, o que eu posso assegurar, independente do que venha acontecer nesse jogo do alagoano, e aí vai também esse meio que jogar de toalha, né, independente do que acontecer, e também na Copa Alagoas, medidas rigorosas serão tomadas, sejam individuais ou coletivas, tudo bem também aí dentro dessa parte, e aí ele tem um ponto também do Rafael Tenório que é muito de resgatar, né? Resgatar o que já se passou há um certo tempo. Dessa vez ele nem vai tão atrás assim. Ele puxa para 2023 e ele fala sobre entre aspas para ele, né? No ano passado, pelo menos quando cheguei, ainda tínhamos Copa do Nordeste, que não foi conquistada. A vaga na Copa do Nordeste não foi conquistada por ele, né? Dá para dizer que a vaga na fase de grupos tudo bem, mas a vaga que gerou a possibilidade do CSA jogar a Copa do Nordeste de 2023 não foi conquistada pelo Rafael Tenório, e muito menos a vaga também conquistada na Copa do Brasil. E aí ele fala, né, de que avançou, enfim.
E assim, se a gente olha, a responsabilidade dele era de 2023 conquistar a vaga para a Copa do Brasil de 2024, que foi algo que não aconteceu, e também ele destaca aqui como algo que o CSA não tem para essa temporada e que muito provavelmente não vai ter para a temporada que vem, pelo que o CSA também vem demonstrando nesse início de ano. Mas era isso, né? Acho que é principalmente esse ponto aqui de falar que não existe perspectiva de reação. Acho que olhando numa visão de um torcedor do CSA, acredito que muitos torcedores do CSA estão tendo essa não perspectiva de reação mesmo, mas acredito que o presidente talvez pudesse ficar um pouco calado nesse sentido. Mas tá aí o posicionamento dele, né? O CSA tem um confronto muito importante desse sábado contra o CSE pelo campeonato alagoano, pela última rodada. E falando como um cronista, falando como alguém que acompanha o CSA, como alguém que acompanha o futebol alagoano, na lógica, pelo que demonstra, não existe muita perspectiva de classificação do CSA, não. Claro que é futebol, é jogo a jogo, é confronto a confronto, tudo é muito definido em detalhes. Vamos ver como o CSA se sai. Mas bora agora, só trazendo um ponto ali do Rogério Correia, né? Dei um destaque aqui na capa também de ex-CSA, Rogério Correia caindo na primeira fase da Copa do Brasil. Foi o que aconteceu nessa terça-feira. O Volta Redonda agora, né, o ex agora volta também, né, saiu do Volta Redonda, retorna para o Volta Redonda e termina caindo com o Volta Redonda na primeira fase da Copa do Brasil, diante de um Atlético que dá para dizer que era um dos confrontos mais equilibrados dessa primeira fase da Copa do Brasil, e o Atlético, jogando em casa, conseguiu uma vitória por 1-0, que não diz muita coisa sobre o Rogério Correia. Era apenas um ponto que eu queria deixar aqui destacado sobre o ex-treinador do CSA, que não vai tendo aí também um bom início de ano. Quero que você deixe a sua opinião aqui abaixo, o que você observou dessa avaliação do Rafael Tenório, a responsabilidade dele nesse início de temporada, o que você aguarda para o CSA nesse final de semana contra o CSE. Vai deixando a sua opinião aqui abaixo, deixa o like se você gostou, também compartilha o vídeo também em grupos de torcedores que você tem, isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, deixa a sua inscrição, eu vou ficando por aqui, até a próxima.